pessoal, espero que todos estejam bem, estejam sintonizados com a vibração de Jesus Cristo, com a vibração dos bons espíritos, dos amigos espirituais, e que a aula de hoje seja bastante proveitosa. E essa aula de hoje, do Grupo Jovem, a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, especificamente sobre o tema dos processos, dos convulsionários e da afeição que os espíritos devotam ao próximo. Esses temas que são super importantes para a gente que vive o espiritismo, para a gente que está aberto e sempre contando com essa doutrina que é super importante para a gente, que é consoladora. Eles estão localizados da pergunta 473 a 488, lá no Livro dos Espíritos. Então, que a aula de hoje pode ser bastante proveitosa, para que a gente possa começar da melhor maneira. Vamos acalmar nossos corações e fazer a prece inicial da aula de hoje. Então, Deus, nosso querido Mestre, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, os bons espíritos, a espiritualidade superior, que a gente possa se manter durante toda a aula na vibração, nessa vibração que é tão especial, nessa vibração que é tão renovadora, para que a gente possa absorver tudo que for falado, absorver tudo que foi trazido, tudo que foi mostrado, tudo que foi revelado pelo Livro dos Espíritos e por Allan Kardec, pelos espíritos que estavam auxiliando ele nessa missão, que a gente possa agradecer, que a gente possa ser grato a tudo que nos é dado, todas as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de evolução que nos são dadas, e que a gente possa produzir, e que a gente possa treinar tudo que é nos ensinado, sempre em nome do amor e da caridade. Então, que a aula de hoje possa ser bastante proveitosa, bastante produtiva, e que a gente agradece pela oportunidade de estar aqui na aula e sempre em busca da evolução. Que seja em nome de Jesus, em nome de bons espíritos, em nome de Luiz Sérgio, em nome de todos os trabalhadores e mentores na Casa do Caminho, que a gente agradece e inicia a aula do Livro dos Espíritos de hoje. Graças a Deus. Então, como adiantado no começo da aula, o tema da aula, o tema do estudo de hoje vão ser os processos, os convulsionários e a afeição que os espíritos devotam ao próximo. E aí, o Livro dos Espíritos, na estrutura dele, estrutura algumas perguntas sobre cada um desses temas, e a gente vai dando seguimento a cada pergunta e a cada resposta que é dada em relação a cada tema. Então, a gente vai começar estudando os processos, e aí, no momento posterior, estuda os convulsionários, e, por fim, finaliza com o tema da afeição. E aí, em relação aos processos, a pergunta que é realizada logo no início, 473, estrutura o seguinte: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? E os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como entra numa casa, é meramente como se estivesse entrando numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, ou seja, na vibração e, enfim, na sintonia que aquele espírito vai estar, a fim de obrar com ele, produzir junto com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Então é impossível que um espírito entre um corpo e que já está encarnado, que já tem um espírito atuando sobre ele, agindo sobre ele, e comece a agir sobre esse corpo. Dois espíritos não podem atuar sobre o mesmo corpo, nesse sentido. E aí, a outra pergunta, 464, também vai nesse sentido. E a estrutura é o seguinte: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então, essa pergunta ela questiona se ainda que desconsiderando a coabitação de dois espíritos do mesmo corpo,
a alma, que é o espírito encarnado, ele pode ficar na dependência de um terceiro espírito, ou de alguém que está ali realizando influência sobre esse corpo, realizando influência sobre o espírito que está encarnado, e aí os espíritos respondem. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua sem aquele que a sofre o consinta. Ou seja, essa possessão, essa influência de um terceiro espírito sobre o corpo, sobre o espírito encarnado, né, sobre a alma que tá encarnada naquele corpo, só vai acontecer se essa alma que está encarnada consentir. E aí, seja pela sua fraqueza ou seja pelo seu desejo. Né? Então, um espírito que está habitando certo ambiente, se ele eventualmente exercer influência sobre um corpo, sobre uma alma, né, que está encarnada, ele só vai conseguir se essa alma consentir por fraqueza ou por desejo que essa possessão aconteça. E aí uma outra pergunta super importante que fazem, né, em relação a esse tema da possessão é: pessoas de boas intenções não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos de espíritos obsessores? Ou seja, as pessoas que estão num grau de elevação maior, as pessoas que trabalham por bem, as pessoas que estão no caminho da caridade, do amor, elas não vão deixar de sofrer influência, não vão deixar de sofrer ataque, não vão deixar de serem assediadas em relação aos espíritos que querem possuir o corpo delas, né? Exercer influência sobre a alma delas. Então, qual seria esse caminho tomado, que deveria ser tomado pelas pessoas boas? E os espíritos respondem: apenas cansar-lhes a paciência. Então, nenhum valor deve ser dado a essas sugestões, a essas tentativas de concretizar essa possessão. As pessoas boas, né, que exercem amor, a caridade, devem apenas mostrar que esses espíritos que querem exercer influência, que querem obsidiar elas, estão apenas perdendo tempo. E aí, vendo, né, esses espíritos que querem possuir, que querem realizar essa possessão, vendo que não vão conseguir nada em relação a essas pessoas do bem, essas almas que trabalham por bem, trabalham por amor, trabalham pela caridade, vendo que esses espíritos não vão conseguir nada, eles vão apenas se afastar e vão desistir dessa possessão, né? E aí uma última pergunta que é super importante também, que é realizada em relação à prece é: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? E aí os espíritos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas é importante que a gente estabeleça que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Então, é importante que, ainda que a gente coloque que a prece é super importante, de fato ela é muito importante, apenas murmurar algumas palavras não vai fazer com que o que você deseja seja concretizado. A gente precisa ter fé, e fé verdadeira, né? E trabalhar para que o que a gente quer seja de fato concretizado. Não adianta a gente apenas pedir sem que a gente trabalhe para que isso seja de fato concretizado. E os espíritos continuam: Deus assiste aqueles que obram, né? Aqueles que trabalham, não os que se limitam a pedir. Seria então indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então não adianta que aquela pessoa que está sendo obsidiada apenas faça prece. Fazer prece vai ajudar, de fato. É super importante, é um instrumento de cura, é um instrumento de limpeza. Então sempre que a gente pode, né, é importante que a gente faça prece, mas é importante também que nas nossas preces a gente peça que a gente sempre tenha força para destruir o que está atraindo essa obsessão, o que está atraindo essa atração dos maus espíritos para dentro de nós, né? Então que a gente possa, de fato, trabalhar, não só pedir, para que essa limpeza seja realizada internamente. E aí, continuando em relação ao tema dos convulsionários. E aí, só para ter uma definição certinha aqui, os convulsionários
Era o nome pelo qual eram conhecidos, no passado, as pessoas que se entregavam a certos tipos de práticas por efeito de magnetismo ou da exaltação religiosa ou do pensamento. Os convulsionários davam-se a histerias, que degeneravam em crueldades e indecência, chegando muito deles a se autoflagelarem, ou seja, se machucarem, né, em espetáculos públicos, em meios aos quais eclodiam também certos fenômenos, entre eles a faculdade de ler pensamentos e a insensibilidade à dor. Como eram espíritos de pouca elevação, aqueles que concorriam para tais fatos, as pessoas a que eles se entregavam, invigilantes e permissivas, favoreciam o contágio coletivo no seio daqueles que eram simpáticos a tais ideias, isto é, que se encontravam na mesma sintonia. Então, os convulsionários eram aquelas pessoas que se autoflagelavam, se machucavam, enfim, existiam sacrifícios do próprio corpo, e se submetia a histerias, a sacrifícios públicos, em nome de, enfim, práticas que eram religiosas, entre aspas, e que pediam que houvesse alguma degeneração do corpo daquele espírito que estava sendo habitado. Então, é sobre isso que se tratam os convulsionários, né? Pessoas, grupos de pessoas, ou, enfim, pessoas individuais que realizavam esses sacrifícios, realizavam esses autoflagelos em seus corpos, ou em seus corpos, por magnetismo, enfim, por alguma exaltação religiosa, ou por alguma questão de pensamento. Então, e por conta disso também estimulava outras pessoas, por ser público, né, eu estimulava outras pessoas a fazer o mesmo. E aí esse capítulo, essa parte, né, vai perguntar, vai questionar um pouco melhor sobre essa questão dos convulsionários. E a questão 431 vai perguntar: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? E aí Allan Kardec está querendo saber, né, se os espíritos eles têm alguma influência sobre a ação desses seres, né, dessas pessoas que são denominadas convulsionários. E aí os espíritos respondem: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Ou seja, os espíritos eles exercem influência sobre esses corpos, e são espíritos, né, que, como adiantou na definição, como vai adiantar na próxima pergunta, são espíritos de pouca evolução, né? A evolução, a natureza desses espíritos é pouco elevada, então eles vão exercer magnetismo em relação àquelas pessoas que estão vibrando nessa mesma sintonia. Então, se algumas pessoas estão mais suscetíveis a serem obsidiados por espíritos que querem fazer essa exaltação religiosa, ou querem autoflagelarem seus corpos, elas vão ser obsidiadas por esses espíritos por meio do magnetismo, porque elas vão estar na mesma sintonia que eles. E aí a pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários? Ou seja, se eles se machucam, né, é natural que eles sintam dor, mas é perceptível que esses convulsionários eles não sentem dor. E aí Allan Kardec traz essa pergunta, né, em relação à insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, porque são pessoas que vão estar ali machucando seus corpos, são pessoas que vão submeter seus corpos a alguns limites. Os desfiles que aconteciam normalmente em relação aos convulsionários eram desfiles que envolvia muito sangue, envolvia muita dor, envolvia muita tortura, muita autotortura, né? Então eles realizavam machucados neles mesmos, realizavam machucados nos próximos. Então, qual é a explicação à insensibilidade física, né? Qual seria a explicação a esse não sentir dor que é característico desses convulsionários? E aí os espíritos respondem: em alguns exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso
do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Então, o magnetismo, né, os espíritos que vão obsidiar essas pessoas esses convulsionários, né, essas pessoas que estão ali autoflagelando seus corpos, esse magnetismo exerce um efeito de que exerce um efeito no sistema nervoso de que aquela pessoa, né, aquele corpo não vai ser insensível à dor, não vai sentir dor enquanto estiver ali realizando essas práticas de exaltação religiosa, enfim, de autoflagelamento do corpo, muito por causa do magnetismo, né? Muito por causa da influência que esses espíritos de pouca evolução, de natureza de pouca elevação espiritual, vai exercer sobre esses corpos. E aí, em relação à afeição, né? A afeição também está muito ligado à questão do magnetismo, está muito ligado à questão da atração, muito ligado à questão da sintonia. Então, é super importante que a gente estude esse tema e os espíritos também trazem respostas sobre essa questão. E a pergunta em relação à afeição é: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Ou seja, os espíritos eles têm preferências a se afeiçoar, a se sintonizar ou vibrar na mesma sintonia que certas pessoas? E os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, os espíritos inferiores sintonizam e se afeiçoam com os homens viciosos, ou que podem se tornar viciosos. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos, ou seja, cada espírito vai se afeiçoar por aquele que tem maior vibração e para aquele que tem uma sintonia que é parecida com a dele, né? E aí outra pergunta: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Ou seja, os espíritos eles estão interessados no nosso sucesso ou na forma como a gente fracassa nas nossas missões? Eles vão se afligir, aqueles que querem bem, vão se afligir com os males que a gente enfrenta durante a vida? E a resposta dos espíritos é: os bons espíritos simpatizam e se sentem solidarizados com a nossa dor. Eles vão fazer tudo bem que seja possível. Eles vão se compadecer também com as nossas dores e vão se sentir alegres pelas nossas alegrias. Eles vão se afligir com os males que são submetidos em nossa encarnação, quando a gente não suportar esses males com resignação, porque nenhum benefício a gente vai conseguir tirar deles, né? Então, um exemplo que os espíritos vão dar é que se parece, né, se assemelha ao caso do doente que rejeita ao remédio amargo que vai curá-lo, né, de alguma forma. Então, de alguma forma, os espíritos eles vão se compadecer pela dor daquele doente que está rejeitando ali o remédio que ainda que seja de gosto amargo, vai ser capaz de curar aquele corpo que está doente. Então, os espíritos, sim, se afligem com o mal que é submetido à nossa encarnação. E também ficam felizes quando a gente acerta, quando a gente vai bem nas nossas missões, nas nossas provas. E aí, uma outra pergunta: dentro dos nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? Ou seja, os espíritos eles se sentem mais aflitos quando a gente é submetido aos males morais ou aos males físicos? E aí os espíritos respondem: o vosso egoísmo e a dureza dos nossos corações são os que mais afligem, né? Então, são o egoísmo e a dureza dos nossos corações, o egoísmo, o orgulho, são os que mais deixam os espíritos que estão conosco, né, e por nós, aflitos. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Então, todos esses males que nascem do orgulho e da nossa ambição são males que são considerados pelos espíritos também, né? E aí vai depender se
do grau de elevação, vai depender também da forma como esses males vão atingir a gente e da forma como a gente vai encarar esses males na nossa vida. Os espíritos bons, eles vão, superiores, né, vão estar sempre do nosso lado, mas é importante também que a gente vibre para que esses males sejam encarados com resignação pela gente, enfim, pelos nossos corpos e pelos nossos espíritos. E a última pergunta é: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia, ou seja, maior afeição, nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? E naturalmente sim, né? Sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder que dispõe. Então é muito natural que as pessoas que a gente vivia em outras vidas, né, e viveu em outras reencarnações, tenham afeição e protejam a gente dos males que a gente precisa passar e tem que passar durante a nossa vida por conta dos nossos orgulhos, né, do nosso orgulho, do nosso livre-arbítrio, do nosso mau uso do livre-arbítrio, do nosso egoísmo também. Então são consequências que a gente precisa passar, mas que a gente saiba sempre que aqueles que viveu com a gente, aqueles que viveram com a gente, que se afeiçoaram, que simpatizam com a gente nessa vida e na outra vida, estão sempre do nosso lado para nos proteger, enfim, no limite do seu poder, mas que estão sempre do nosso lado também, assim como, enfim, os espíritos que são nossos mentores, nossos anjos da guarda, e todos os bons espíritos, amigos espirituais, que estão nos abençoando, nos consolando e nos protegendo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que a gente possa sempre produzir bastante em relação à nossa evolução, que a gente possa evoluir moral e intelectualmente, que a gente possa se ver nas próximas aulas do Livro dos Espíritos e de outros temas aqui no nosso grupo jovem. Para finalizar, eu vou fazer a prece final e finalizar a aula de hoje. Deus Pai, Jesus, nosso querido irmão, espiritualidade superior, a gente agradece pela oportunidade, a gente agradece por essa aula que é tão importante e que sempre nos consola, sempre nos ajuda a evoluir e nos tornarmos espíritos e seres humanos melhores. Então, agradeço pela chance de estar aqui, de aprender cada vez mais e de mais ainda colocar em prática tudo que a doutrina espírita nos revela e nos desenvolve também. Então, possamos seguir sempre no amor, sempre seguir na caridade e estarmos dispostos a espalhar a mensagem do bem, espalhar a evolução, espalhar cada vez mais muito carinho, muita evolução, muito amor ao próximo. Então, que possamos estar sempre em preces por todos os trabalhos realizados nessa casa querida que nos abençoe e nos consola sempre, e estar sempre vigilantes e em preces pelas nossas vidas, pelas nossas encarnações, pela nossa evolução enquanto espírito imortal. Então agradecemos a Jesus, agradecemos os bons espíritos, agradecemos a Maria de Nazaré, o Luiz Sérgio, todos os patronos da Casa do Caminho. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus. Pedimos permissão para finalizar a aulinha de hoje do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Que assim possa ser, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Que a gente possa continuar firmes e fortes aí na evolução, em busca do amor e da caridade. E nos vemos nas próximas aulas. Até mais.